Boa noite, Dilson, tudo bem? Certo, o áudio tá ok então. Então a gente vai começar. Bom, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos a essa minha primeira aula online aqui no YouTube. Essa já é a 7ª aula que eu estou postando aqui no canal, mas é a primeira delas que eu estou fazendo ao vivo, tá? E eu resolvi fazer essa nossa primeira aula aqui ao vivo justamente para que a gente consiga interagir, consiga conversar, tá? No final aí vocês vão anotando as dúvidas de vocês durante a aula, vão mandando os comentários, vão anotando as dúvidas, que no final eu vou abrir um espacinho aí para que eu possa estar respondendo essas dúvidas de vocês, vocês saiam da aula aí sem nenhuma pendência, sem nenhuma dúvida, tá? Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Maico, eu sou advogado e sou especialista em direito imobiliário, tá? Então eu já atuo nesse mercado junto com corretores de imóveis há 10 anos. Desses 10 anos, 5 deles eu trabalho diretamente advogando junto com corretores, tá? Trabalho exclusivamente para corretores de imóveis. E nesses quase 10 anos que eu atuo aí junto com os corretores, eu venho percebendo que eles têm algumas dificuldades em algumas áreas específicas, e sempre voltadas para o direito imobiliário. Uma dessas áreas que o corretor tem uma dificuldade bem grande é com relação ao recebimento da comissão. Tanto a parte de documentação, quanto ao preenchimento de documentos. Então foi justamente por isso que eu resolvi criar esse canal aqui do Corretor Bem Pago, para que eu possa ter um local onde eu consiga me comunicar com vocês, para que eu consiga estar postando conteúdo, dando dicas, para que eu melhore aí o teu dia a dia, para que tu consiga garantir o recebimento da tua comissão, para que tu consiga saber quais são os documentos necessários ou o que tu precisa fazer para efetivamente garantir o recebimento da tua comissão. E nessa aula aqui de hoje, o que eu quero com ela? Eu quero que todos vocês saiam dela aqui hoje sabendo exatamente em que caso tu tem direito ao recebimento da tua comissão se uma das partes desistir do negócio. Tá? Isso infelizmente acontece até com uma certa frequência com os corretores. Vocês que estão me ouvindo que são corretores provavelmente até já passaram por isso. Né? Então o que eu quero aqui com isso, com essa aula é isso, tá? Que vocês saiam daqui sabendo exatamente em que casos tu vai receber a tua comissão quando ter a desistência, tá? Então é isso, já vou começar, vamos logo ao assunto, vamos logo ao que interessa. Então vamos lá, primeiro, tá? O que eu vou passar para vocês aqui hoje, eu quero dizer que tu não vai encontrar no Google, tu não vai encontrar em nenhum livro, e isso por quê? Hoje, se a gente analisar a legislação, a gente não encontra nada a respeito de desistência, principalmente desistência motivada e imotivada. Eu até vou mostrar isso para vocês, aonde que a gente encontra algo sobre desistência, mas é muito pouco, e a gente não, fazendo a leitura, a gente não consegue exatamente saber o que aquilo quer trazer. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma série de jurisprudências, né? O que é jurisprudência? São casos reais que são levados a julgamento, a pessoa entra com uma ação e o juiz julga de uma determinada forma. Então, através desses julgamentos, a gente tem a jurisprudência, né, que são casos julgados de uma forma parecida. Então, eu estudei vários desses casos, analisei cada um deles e verifiquei o que é analisado hoje pelos juízes para que eles determinem se aquele corretor, quando tem uma desistência, se ele realmente tem o direito de receber a comissão dele ou não. Tá? Então, foi isso que eu fiz, analisei vários casos, o entendimento de tribunais, para que eu pudesse estar passando isso aqui para vocês, vocês consigam efetivamente entender quando vocês têm direito ao recebimento dessa comissão. Então, assim, hoje, deixa eu mudar aqui, o único local que vocês vão encontrar onde trata sobre desistência é aqui no artigo 725 do Código Civil. Tá? E ele diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. A remuneração é devida ao corretor, uma vez que ele tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes, tá? Então esse é o único local dentro da legislação brasileira, hoje, que a gente vai encontrar algo falando sobre a desistência, tá? Então vai ser somente nesse artigo. Com isso, a gente lendo esse artigo 725, a gente não consegue ter claramente, saber exatamente em que casos de desistência que o corretor tem ou não o direito de receber a comissão. Ele é muito vago aquele artigo, né? Ele só diz que em caso de desistência, o corretor tem direito ao recebimento da comissão, mas ele não aprofunda, a gente não consegue saber exatamente em quais casos que isso acontece ou não, tá? Então, o que acontece? Como os corretores têm a dúvida lendo aquele artigo, não sabe exatamente quando que tem o direito de receber a comissão, esses corretores, quando acontecia um caso de desistência, eles começaram a entrar com uma série de ações judiciais para conseguir comprovar, para conseguir cobrar, aliás,
essas comissões. Então o que acontecia? Ele tinha um caso lá no escritório dele, a pessoa desistia, não importa o motivo, ele entrava com ação judicial com base no artigo 725 para conseguir comprovar que ele realmente fez aquela venda e para receber a comissão dele. Só que quando isso chegou até os juízes, o que o juiz analisa, né, quando ele vai dar uma sentença? Ele busca uma resposta dentro da legislação. Só que daí o juiz lia a legislação e só encontrava aquele artigo 725 que era bem vago. Então o que eles começaram a pensar, esses juízes? Bom, a gente tem que verificar qual o motivo que levou a essa desistência. Por que essa pessoa, esse comprador ou esse vendedor está desistindo desse negócio? A gente precisa verificar isso. Não é porque a pessoa desistiu por qualquer motivo que eu vou dar aqui o direito de recebimento da comissão para o corretor de imóveis. A gente precisa verificar isso mais a fundo, tá? Então foi a partir daí, do resultado dessas ações, que a gente começou a ter um parâmetro, a ver o que os juízes analisavam nesses casos para dizer se o corretor tinha direito ao recebimento da comissão ou não. Então, assim, através do estudo desses casos, desses juízes que eu analisei, enfim, desses vários casos, surgiu a seguinte teoria, tá? Que para o corretor de imóveis ter direito ao recebimento da comissão, tinha que ser analisado o seguinte: se aquela desistência que aconteceu naquele negócio, se ela foi motivada ou se ela foi imotivada, tá? Então, mais para frente, já vou explicar isso aqui para vocês, o que é, mas é justamente aí, nesse caso de desistência, que surgia a dúvida do corretor, né? Porque ele lia o artigo 725 e já achava de cara que ia ter direito a receber a comissão dele. Não é bem assim, tá? Tem algumas coisas que a gente vai ver mais para frente aqui, que são determinantes para o corretor para saber se ele realmente vai ter esse direito ou não. Então, assim, pessoal, para que a gente consiga entender a diferença aí entre essas desistências, né? O que é a desistência motivada ou a imotivada. Primeiro, eu preciso passar para vocês sobre o GPS do negócio imobiliário, tá? Eu até coloquei aqui no slide, que é essencial vocês assistirem. Essa aula eu já tenho gravada aqui no canal, que é sobre o resultado útil. Porque uma coisa está ligada à outra, tá? Tanto o resultado útil quanto a parte de desistência, ela está uma coisa ligada à outra, então é importante que vocês assistam também essa aula sobre o resultado útil para que vocês consigam entender de uma forma completa tudo aquilo que eu vou passar. Então eu vou explicar aqui o GPS para vocês, tá? Só que eu vou explicar de uma forma mais resumida, porque não é o tema hoje central aqui da aula, mas só para vocês entenderem quais são as fases de uma negociação, tá? Então eu montei esse GPS aí, justamente para que o corretor consiga visualizar. Eu acho que quando a gente visualiza fica mais fácil da gente entender quais são todas as etapas de uma negociação, tá? Desde o início até o final da conclusão dela, para que vocês consigam saber exatamente em qual desses momentos aqui é que vai gerar o direito do corretor de receber a comissão dele, tá? Então, o primeiro é o contrato de corretagem, então tudo se inicia ali, né? Quando o corretor acha um cliente que quer vender o imóvel, assina o contrato de corretagem. Depois desse contrato assinado, ele parte para a parte da oferta, né, de ofertar esse imóvel, de levar ele a conhecimento de terceiros interessados. Quando ele encontra uma pessoa que está interessada na compra daquele imóvel, então o que ele faz? A aproximação das partes, entre comprador e vendedor, para que eles consigam então se unir e verificar, né, quais são as condições do negócio e fechar aquele determinado negócio. E a partir daí a gente tem o fechamento do negócio, tá? E é justamente nessa parte que gera, em regra, o direito do corretor de receber a comissão dele. Isso em qualquer caso, tá? Esquece agora aqui a parte da desistência. Em qualquer caso, quando o corretor consegue o fechamento do negócio, o direito dele receber a comissão já é gerado, tá? Só que o que acontece? Nesse caso aqui do fechamento, quando que a gente considera, né? Primeiro, quando que a gente considera que esse resultado ele foi alcançado pelo corretor, que ele conseguiu fechar efetivamente o negócio? É com a assinatura do contrato de compromisso ou promessa de compra e venda, tá? Então as partes assinaram um contrato de compromisso ou promessa de compra e venda, a gente tem como fechado aquele negócio e, como eu falei, de regra, já gera aí o recebimento da comissão pelo corretor de imóveis. E a última fase ali, só para a gente explicar o que é, seria da execução do contrato. E o que é a execução do contrato? É quando tem a assinatura da escritura pública de compra e venda, tá? Só que é o seguinte, como toda regra, ela tem uma exceção, né? Porque, como eu falei, de regra, quando o corretor faz com que as partes assinem o contrato de compromisso de compra e venda, gera o direito dele de receber a comissão. Só que tem uma exceção, tá? E é justamente essa exceção que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que eu vou explicar para vocês mais para frente. E essa exceção é o seguinte:
quando a escritura pública não for assinada por uma desistência motivada. Então, nesses casos aqui, quando tem a desistência motivada, e eu já vou explicar para vocês o que é essa desistência, quando isso acontece, o corretor ele não vai ter direito ao recebimento da comissão dele, tá? Então é importante fixar isso, essa questão da desistência motivada, e que nesse caso o corretor não tem direito a receber a comissão. Então, afinal, o que é a desistência motivada e o que é a desistência imotivada? Bom, a diferença entre as desistências ela está estritamente ligada à conduta a conduta do corretor de imóveis durante toda a negociação, tá? E eu já vou te explicar o porquê disso, por que a conduta do corretor a gente considera ela essencial para a gente saber lá na frente se essa desistência que aconteceu, se ela foi motivada ou imotivada, certo? Então, como eu já tinha falado antes, né, isso aqui não está escrito em nenhuma lei, não está escrito em nenhum manual, isso aqui é tudo objeto de estudo, né? Peguei vários casos reais, estudei um por um para conseguir chegar nesse material e conseguir passar isso para vocês, tá? Então, para que a gente consiga entender melhor aqui a diferença entre os dois, entre essas duas desistências, que é primordial o corretor saber, para saber se ele tem direito ou não à comissão, eu vou começar a passar alguns casos práticos aqui, até para que vocês consigam acompanhar comigo e saber exatamente se naquele caso ali vai gerar ou não o direito de recebimento da comissão. E eu explicando cada um deles, vocês vão conseguir ter uma ideia, vai começar a clarear para vocês o entendimento do que é essa desistência motivada, o que é uma desistência imotivada, o que leva a uma, a outra, enfim, a gente vai começar a analisar aqui e vocês vão começar a entender melhor, tá? Quando que ocorre a desistência imotivada? Bom, aqui eu só extraí, isso aqui é o trecho de uma decisão judicial, eu só extraí aqui a parte que vai ser útil para nós, tá? Porque geralmente essas decisões elas são muito grandes, difíceis também de entender, então eu só tirei a parte aqui que é interessante para nós, mas ali embaixo tem de qual que se trata. Se vocês quiserem pesquisar lá na íntegra, tá ali embaixo, é só pesquisar, tá? Mas essa é a parte que interessa aqui para a aula de hoje, então vamos lá. No caso, foi celebrada a promessa de compra e venda, muito embora não se tenha confeccionado a escritura, por simples desistência da recorrida, sem qualquer culpa dos corretores. Verifica-se, portanto, que a aproximação das partes e o resultado útil ocorreram, sendo devida a comissão de corretagem. Então, nesse caso, o que aconteceu? Teve a desistência, o corretor de imóveis fez ali, corretora nesse caso, né? O corretor de imóveis fez a aproximação ali das partes, e o que aconteceu? Teve a desistência. Só o que se verificou? Onde está frisado ali em vermelho, por simples desistência da recorrida, sem qualquer culpa dos corretores. Ou seja, não teve nenhuma conduta do corretor de imóveis nesse caso aqui que levou essa pessoa a desistir. Ou seja, o corretor de imóveis fez o trabalho dele da forma correta, analisou todos os documentos, prestou todas as informações para aquela cliente, só que mesmo assim no futuro ela quis desistir do negócio. Então tu verifica que nesses casos aqui de desistência imotivada, o corretor de imóveis ele não faz nada, ele não tem nenhuma conduta que faça com que aquela pessoa desista na negociação. E mais para frente eu vou explicar isso, vocês vão conseguir entender também, tá? Do que eu estou falando. Então aqui, ó, outro caso. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade, ou seja, aquilo que eu falei antes, tá? Que o corretor não tenha concorrido para que essa pessoa tenha desistido da negociação. As partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e venda, tendo havido a atuação efetiva das corretoras para tanto. O negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das corretoras para a não consolidação do negócio. Isso é, o arrependimento da contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras. Então, desse modo, a comissão de corretagem é devida. Então, igual ao primeiro caso, aqui a pessoa desistiu, só que o corretor fez o trabalho dele da forma correta. Então, aqui nesse caso de uma desistência imotivada, quando a pessoa não tem um motivo, ou seja, o corretor fez o trabalho dele da forma correta, avisou tudo que tinha que avisar, colheu toda a documentação, prestou todas as informações e a pessoa simplesmente desistiu. Então, nesse caso aqui, a comissão ela é devida ao corretor de imóveis, tá? Porque ela foi uma desistência imotivada. Já vou trazer alguns exemplos aqui, isso vai ficar mais claro aí para vocês. Então, vamos lá. Desistência imotivada
ela ocorre por fatores alheios à atividade do corretor, ou seja, a desistência não é por culpa do corretor, por alguma falha na prestação do serviço dele. Logo, ele alcançou o resultado útil, é aquilo que eu falei lá, de que tem outra aula que fala só sobre o resultado útil, então ele alcançou esse resultado, que é necessário também para o recebimento da comissão dele, logo, por isso, ele tem direito ao recebimento da comissão. Então, alguns exemplos, né, de desistência imotivada. Decidi esperar mais um pouco, tu liga para a cliente diz, não, eu não quero mais esse imóvel, tá? Eu decidi esperar mais um pouco, ou então eu decidi que eu vou comprar uma casa em outro bairro, eu achei outro apartamento melhor. Ou seja, por mais que o corretor tenha feito todo o trabalho dele, tenha dado todo o suporte, alguém resolveu desistir do negócio, né? Pode ser tanto o comprador quanto o vendedor. Na maioria das vezes é o comprador, né? Mas pode ser que isso ocorra também por parte do vendedor. Enfim, nesses casos aqui, como a desistência ela é imotivada, vai gerar sim o direito do corretor de imóveis em receber essa comissão, tá? E a consequência disso, então, como eu acabei de falar, a comissão do corretor de imóveis é devida mesmo com a desistência, tá? E aqui outro caso, ó. No caso, o tribunal de origem concluiu ser devida a comissão de corretagem, pois o trabalho de aproximação realizado pelo corretor resultou no efetivo aperfeiçoamento do negócio imobiliário, ou seja, as partes concluíram a negociação, com a concretização do negócio e a assinatura do contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel. Não obstante, a posterior desistência imotivada da contratante depois da assinatura do contrato de compromisso de compra e venda. Ou seja, eles assinaram esse contrato de compromisso de compra e venda e a contratante, aqui não fala se é comprador ou vendedor, ela desistiu da negociação e a desistência foi imotivada. Então, nesses casos, é devida à comissão de corretagem se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem efetivamente no aperfeiçoamento do negócio imobiliário. Então, quando ele fala aqui aperfeiçoamento do negócio imobiliário, quer dizer que ele conseguiu fechar aquela transação, conseguiu fazer o fechamento daquele negócio, tá? Ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento imotivado das partes. Agora a gente vai para a parte da desistência motivada, tá? Então vamos lá. A desistência imotivada, ela ocorre quando não há a relação da atividade do corretor. A desistência motivada é aquela que ocorreu por alguma negligência do corretor de imóveis. Então vamos lá, que negligência que seria essa, né? O que o corretor poderia fazer que ia fazer uma das partes desistir do negócio? Às vezes a gente falando assim, a gente não consegue imaginar, né? Bom, o que o corretor podia fazer que a pessoa vai desistir por causa dele? Mas como assim? Então vamos lá, é alguma falha no cumprimento dos deveres do corretor de imóveis, tá? O corretor, dentro de uma negociação, e isso é inerente à profissão dele, ele tem dois principais deveres, tá? Primeiro é o dever de informação e o segundo é o dever de análise dos riscos daquele negócio. Então o dever de informação, o que se encaixa aqui? É o corretor prestar todas as informações que são necessárias para aquele cliente sobre aquele imóvel. E segundo é analisar os riscos. Então o corretor é obrigado que o corretor retire todas as certidões em nome do vendedor, do imóvel, enfim, ele faz toda a análise dessa documentação e depois dessa análise ele tem o dever de analisar se existe algum risco naquela negociação ou não. Então alguns exemplos disso. Bom, o corretor verificou na matrícula que o imóvel tinha uma penhora, ou o corretor não verificou na matrícula que o imóvel estava averbado e não informou isso ao comprador, o corretor não verificou que o vendedor possuía uma execução judicial e o imóvel corria risco de penhora, o corretor não verificou que ainda não tinha sido feito o inventário do imóvel, enfim, uma série de coisas que a gente consegue ver que isso tudo está ligado à conduta do corretor dentro da negociação, né? Ou seja, tudo isso aqui é trabalho do corretor. Ele verificar a parte de documentação, se tem alguma restrição judicial, verificar na matrícula se tem alguma penhora, enfim, uma série de coisas que são necessárias que o corretor faça a avaliação e caso ele detecte ali algum problema, que ele passa isso para o comprador e para o vendedor, né? Depende de quem que vai ser necessária essa informação, tá? Então a gente vê que isso é necessário, o corretor tem que passar. Por exemplo, vamos supor que tu está aí vendendo hoje um imóvel e as partes assinam o contrato de promessa de compra e venda. Então, nesse caso, via de regra, como eu já falei, o corretor de imóveis tem direito ao recebimento da comissão dele, correto? Via de regra. Só que o que acontece? Vamos supor que as partes, então, assinaram esse compromisso de compra e venda,
Só que mais para frente, o comprador ele começa a averiguar a situação do imóvel e vê que esse imóvel tem uma dívida de IPTU, ou que esse imóvel tem uma restrição judicial, tem um mandado de penhora. Então a pessoa vai falar, não, mas espera aí, corretor, eu assinei o contrato lá, o compromisso de compra e venda, mas tu não me avisou que o imóvel estava nessa situação, que ele tinha uma penhora, que ele tinha um monte de dívida do IPTU, então eu não vou querer mais isso aqui, eu vou desistir. Então, nesse caso, é a desistência motivada, ou seja, teve um motivo forte para essa pessoa desistir da negociação por conta da má prestação do serviço daquele corretor de imóveis, que tinha que analisar uma situação daquele imóvel, a situação do vendedor e acabou não fazendo. Então, por isso que a parte desiste da negociação. E nesse caso, a comissão dele não é devida, né? Porque esse negócio está sendo desfeito por culpa dele, porque ele deixou de fazer algo que ele deveria ter feito lá atrás, não avisou as partes, elas assinaram um compromisso de compra e venda, mas lá na frente ocorreu a desistência por conta disso, tá? Então a gente vai verificar aqui alguns casos também de desistência motivada para que isso fique mais claro aí para vocês, tá? Então vamos lá, desistência motivada do negócio jurídico por parte do promitente comprador. Existência de diversas execuções fiscais em face do promitente vendedor, a quem cabia fornecer as certidões necessárias à conclusão do negócio jurídico. Descumprimento dos termos do contrato por parte do promitente vendedor, imóvel sobre o qual pende risco de penhora. Tá? Então nesse caso aqui o que acontecia? O vendedor do imóvel, ele tinha várias, em nome dele como pessoa física, ele tinha várias ações judiciais que estavam tramitando contra ele. Então a pessoa que estava comprando o imóvel assinou o compromisso de compra e venda e depois ela teve conhecimento dessas ações de execuções que estavam correndo sobre o vendedor do imóvel. Então ela pensou, bom, se essa pessoa está devendo bastante aqui, eu tenho um monte de ação judicial, vai que lá na frente esse imóvel venha a sofrer uma penhora por conta dessas dívidas, dessas ações judiciais que ele tem contra ele. Então a pessoa desiste da negociação. Então vamos lá, ó. Corretora que não prestou as informações de forma adequada ao promitente comprador sobre a existência de anotações negativas em certidões do promitente vendedor e dos eventuais riscos disso decorrentes. Condenação da imobiliária de forma solidária com os promitentes vendedores à devolução em dobro das arras ao promitente comprador. Ou seja, aqui eu não sei exatamente qual que é o valor das arras que foram dadas, mas vamos supor que nesse caso aqui o comprador tenha dado um arras aí de 50 mil reais, tá? Para o vendedor do imóvel. E o que aconteceu aqui? Tanto o corretor, como teve, né, o desfazimento desse negócio, tanto o corretor quanto o vendedor do imóvel foram condenados a pagar esse valor em dobro para o comprador do imóvel, né, para aquele possível comprador que acabou desistindo da negociação. Então tu olha o prejuízo que isso, além de fazer tu ainda não conseguir receber tua comissão, porque é uma desistência motivada, ainda causou um prejuízo enorme para o corretor, além dele não receber a comissão dele, ainda vai ter que pagar o valor do arras em dobro, onde ele foi condenado de forma solidária, ou seja, o comprador do imóvel vai poder cobrar tanto dessa imobiliária que foi condenada, tanto do vendedor do imóvel, tá? Então olha o prejuízo que isso pode ocasionar e a importância que a análise dos riscos e da documentação de um imóvel tem, né? Outra aqui, uma ação declaratória e indenizatória. É direito do consumidor, né? Comissão de corretagem, contrato de promessa de compra e venda, desfazimento por culpa do vendedor, tá? Financiamento bancário não liberado por restrições judiciais, informação ao alcance do corretor de imóveis, negligência dele, do corretor, no dever de informação, concorrência para os prejuízos do adquirente, responsabilidade civil, o recurso foi provido, né? Então, nesse caso aqui, não foi possível fazer o financiamento por uma série de restrições judiciais, essas informações estavam ao alcance do corretor, que não fez, não teve o trabalho de fazer essa consulta e acabou entrando ainda para cobrar uma comissão e perdeu, né, já que a desistência do negócio ela foi motivada. Uma outra aqui, promessa de compra e venda também, negligência dos corretores, inobservância do dever de prestar espontaneamente informações. Então a gente vê que aqui é uma série de casos que são semelhantes e são sempre julgados da mesma forma, né? Então se a desistência ela for motivada, né, como eu falei, a desistência ela acontecer por algo que o corretor deveria ter feito e não fez, não adianta, ele vai acabar não recebendo essa comissão dele e ainda pode ser condenado, como foi ali no caso anterior, por não ter prestado essas informações, tá? Então aqui resumindo, sobre a desistência motivada.
Tá? A desistência motivada, como eu já falei aqui, ela parte da negligência do corretor pela má prestação do serviço dele em alguma parte. Por isso, por essa má prestação do serviço e por essa desistência ela ser motivada, a gente conclui que o corretor não alcançou o resultado útil, e se ele não alcança o resultado útil, como eu já falei lá atrás, ele não vai ter direito ao recebimento da comissão dele, tá? Não adianta nem entrar com ação nesses casos, quando for desistência motivada não tem jeito. O corretor não vai conseguir receber porque foi pela má prestação do serviço dele que essa desistência ocorreu, tá? Então não adianta. Lembrando que tudo que foi explicado até agora da desistência pode ser aplicado por todas as partes, tá? Tanto para o vendedor quanto para o comprador desse imóvel, tá? Então isso se aplica para os dois. É como eu falei, muitas vezes acaba isso sendo feito mais pelo comprador do imóvel, né? Geralmente é quem acaba desistindo da negociação, mas algum caso pode acontecer também do vendedor acabar desistindo do negócio, tá? Então, por exemplo, o comprador pode desistir porque o vendedor possui uma execução judicial, como foi o caso que eu passei ali atrás, né, que esse imóvel podia ser afetado, ou o vendedor ele pode desistir porque descobriu que o comprador tem muitas execuções judiciais que podiam levar ele à insolvência, ou seja, ele não teria condições de pagar aquele imóvel que ele estava adquirindo, tá? Então vamos lá, quem que deve pagar a comissão? Isso aqui também os corretores têm bastante dúvida, né? E eu sempre recebo questionamento com relação a isso aqui. E se isso acontecer, né? No caso de ter uma desistência, quem é que vai ter o direito então a pagar essa comissão, né? Quem que vai ter o direito, quem que vai ter o direito não? Quem que vai ter a obrigação, né, de pagar essa comissão? Porque muitas vezes o que acontece? Tu como corretor, tu pega o imóvel de uma determinada pessoa para vender, e essa pessoa que tu está pegando imóvel para vender, é ela que vai te pagar a comissão, via de regra. Mas tu concorda comigo que se essa pessoa desistir da negociação, seja, né, vamos supor que ele é o vendedor do imóvel, mas vamos supor que quem desiste é o comprador. Não seria justo nesse caso, né, o vendedor do imóvel ter que pagar a comissão para ti, porque não foi ele que desistiu. Então, qual que é o entendimento majoritário hoje? Quem dá causa a essa desistência é que deve pagar a comissão para o corretor de imóveis. Então, mesmo que tu tenha o imóvel, vamos supor, tu pegou aí desse vendedor e o comprador lá na frente desistiu e foi uma desistência imotivada, né, que tu vai ter o direito a recebimento da tua comissão, então quem vai ter o direito, quem vai ter a obrigação de te pagar é esse comprador que desistiu da negociação, tá? Vamos lá, esse aqui é um quadro de resumo e isso aqui é muito importante, tá? Até indico aí que vocês batam uma foto ou salvem aí, dá um print na tela para que vocês tenham isso aqui. Sabendo disso aqui, tu vai conseguir aplicar aí nos teus casos, no dia a dia, tu vai conseguir, bom, aconteceu comigo há um tempo atrás, tu vai conseguir saber exatamente se a tua comissão é devida ou não, ou se isso vinha a acontecer lá na frente, que tu tenha plena segurança de conseguir resolver por si só, sem precisar perguntar para ninguém, sem precisar consultar um advogado, se a tua comissão naqueles casos é devida ou não. Porque eu sei que o corretor, muitas vezes, ele tem a dificuldade de, às vezes, ter uma assessoria, de ter algum advogado para contar sempre, para sempre estar ligando, tirando dúvida toda hora. Eu sei que muitas vezes isso acaba sendo inviável. E é justamente por isso que eu criei esse canal também, para que o corretor tenha o máximo de informação possível, tá? De forma gratuita, para que vocês consigam ter o máximo de informação e consigam saber por si só, naqueles casos aí no dia a dia de vocês, porque eu sei que o corretor tem muita história para contar, né? Passa por bastante coisa, enfim, para que vocês consigam sozinhos definir aí, nesse caso eu tenho direito a receber minha comissão, nesse caso aqui realmente eu falhei, não tenho direito a receber minha comissão, porque o que acontece? Muitas vezes o corretor ele acaba entrando com uma ação judicial porque ele não sabe exatamente se naquele caso ele tem direito a receber a comissão ou não. Então ele acaba entrando, tenta e acaba perdendo, né? Então ele pode ter um prejuízo muito maior, pode manchar a imagem dele como corretor, entrando com uma ação dessa onde ele nem tem direito de receber a comissão, acaba gastando com advogado, tendo um desgaste muito grande e nem recebendo a comissão no final, tá? Então bate uma foto, salve isso aí e eu vou dar a última explicada aqui para que vocês consigam fixar isso muito bem, tá? Então vamos lá. A desistência imotivada. Ela se dá, como eu já falei lá no início, ela se dá por motivos alheios a essa atividade do corretor, tá? Ou seja, aqui o corretor não faz nada, ele faz o serviço dele, não faz nada não, ele não faz nada de errado. Aqui o corretor faz o serviço dele da forma correta, tá? Ele faz o que tinha que fazer, ele analisa todos os riscos daquele negócio, ele analisa toda a parte de documentação,
ele passa isso para o cliente. Então aqui o que a gente considera? Que ele alcançou o resultado útil, porque aquela pessoa está desistindo da negociação por outro motivo que sequer vai envolver a conduta do corretor naquele negócio. Às vezes o corretor é impecável, não falhou em nenhuma parte da negociação, fez tudo o que tinha que fazer, só que infelizmente aquela pessoa desiste por algum motivo que não envolve o corretor. Então nesse caso aqui, desistência imotivada, o corretor vai ter sim direito ao recebimento da comissão dele, tá? E no caso da desistência motivada, que é o inverso da imotivada, né? Por alguma negligência nos deveres do corretor é que essa desistência acontece. Então, para vocês fixarem bem isso, a desistência motivada vai ser quando o corretor tiver alguma falha na prestação do serviço dele e a pessoa desistir por conta disso, né? Então, nesse caso aqui, como houve uma desistência que foi motivada por uma negligência do corretor, logo ele não alcançou o resultado útil e por isso ele não tem direito a receber a comissão dele, tá? Então, se isso acontecer contigo aí, se o cliente te ligar dizendo, ó, sabe aquela negociação? Então, eu vou desistir. O que vocês têm que começar a fazer a partir de agora? Tu vai começar a perguntar para esse cliente o motivo pelo qual ele desistiu, tá? Então, se, eu desisti dessa negociação por conta disso, porque tu não me prestou aquela informação e agora eu estou sabendo que esse imóvel tem dívida. Ou a pessoa vai te falar, não, estou desistindo dessa negociação porque eu vou procurar um apartamento em outra região, ou eu vou esperar mais um pouco para comprar, ou acho que agora não é a hora. Então, tu sabendo, dependendo da resposta dele e analisando tudo que eu te mostrei aqui hoje, tu vai conseguir identificar exatamente em qual caso que tu tem direito a receber a tua comissão ou não, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu até vou pedir uma ajuda aqui para vocês, que depois que eu encerrar a aula aqui, eu vou postar uma foto ali no feed do Instagram, tá? Sobre a aula de hoje, que é, como eu falei, a primeira aula ao vivo, tá? Então eu vou postar uma foto lá, vou pedir para que vocês vão lá no meu feed e comentem se gostaram da aula ou não, enfim, digam o que acharam aí para que a gente possa continuar sempre evoluindo, tá? E para que a gente possa continuar fazendo essa comunicação aí com vocês através dessas aulas ao vivo, tá? Então, se alguém tiver algum questionamento, tiver alguma dúvida, quiser compartilhar algum caso, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo para que vocês saiam da aula aqui sem nenhuma dúvida, tá?